Saudações! Segundo vídeo, a gente vai falar aqui sobre como buscar as melhores opções através da estatística dos campeonatos. Então, primeiramente, deixa o like aí se for do seu agrado, compartilhe com as pessoas que estão querendo aprender sobre apostas esportivas de forma coerente e marque o sininho aí. Então vamos lá. Uma das características para a gente começar a performar melhor, por exemplo, no mercado de gols, vamos falar de mercado de gols aqui hoje, a característica. O mercado de gols é entender como é o campeonato que o time está inserido. Tá? Qual é a média de gols daquele campeonato? Qual é a média de sair 1,5 gols? Qual é a média de sair meio gol por partida? Qual é a média de sair pelo menos 2,5 gols numa partida? Isso são as linhas de apostas, são as odds ali. Então, para mim ter como característica saber se uma odd está desajustada ou ajustada, se tem valor ou não tem valor naquela odd ali, naquela aposta, eu preciso entender o cenário da minha aposta. E o maior cenário da minha aposta é como se fosse aonde está inserido aquele time, como se fosse, não, é onde está inserido aquele time, se ele performa acima da média ou abaixo da média, ou ele é um time mediano. Porque dependendo da posição da estatística daquele time, eu aposto mais agressivo ou menos agressivo. Isso faz com que eu ganhe mais dinheiro ou menos dinheiro. Eu tenha maior performance nas minhas apostas. Então, essa é a característica da gente entender. É uma régua mesmo. Então, se eu colocar uma linha reta, colocar acima dessa linha os times que estão numa prateleira melhor, eu vou buscar ganhar mais dinheiro com eles. E os que estão embaixo, eu vou buscar ganhar também muito dinheiro com eles, fazendo apostas ao contrário à média do campeonato. Então, é como se fosse, a gente traz isso do mercado financeiro, tá? É como se fosse, a gente pode falar que é times e ocasiões que estão afastados da média, porque tudo leva à média. Então, a média do campeonato também é um imã para as apostas esportivas. É da média do campeonato que saem os valores montados pelas casas de aposta. Então, quando a gente está trabalhando em desvio padrão da média, o que é o desvio padrão? Eu tenho uma média e eu tenho um desvio. Acima daquele desvio, né, é como se fosse isso aqui, gente. Eu tenho uma média do campeonato. Deixa eu botar outra coisa aqui. Eu tenho uma média do campeonato que, sei lá, aqui vamos dizer que aqui seja 1,5 gols, tá? E aí eu tenho uma prateleira aqui de uma linha de 2,5. E aqui eu tenho uma média de sair somente meio gol. Né? Meio gol, que eu quero dizer, é um gol. Né? Nas apostas é meio gol. E aí eu tenho que transitar por essas linhas. Mas como eu transito por essas linhas, gente? Então, a média está aqui do campeonato. Se eu sei que a média do campeonato é essa aqui, eu tenho que transitar por essas linhas. Então, quando eu vejo jogos que estão trabalhando aqui, eu tenho a possibilidade de ganhar muito dinheiro, e quando está trabalhando aqui, eu tenho a possibilidade de ganhar muito dinheiro, que as odds são diferentes. E aqui é a possibilidade só de ganhar, de empatar, de estar trabalhando na média do campeonato. E trabalhar ali nem sempre é tão bom, porque quando eu trabalho somente nas odds baixas, eu tenho que acertar muito, eu tenho que ser muito certeiro. E aí eu não tenho, como dizer assim, gordura para ter em outras apostas. Se eu ficar só trabalhando na média, eu vou ter uma hora que, se eu perder, mesmo fazendo gestão, eu vou ter que ganhar muito mais do que perder. A ideia é a gente achatar isso, é a gente trabalhar um pouco mais agressivo, mas com consciência daquilo que a gente está fazendo, porque aí é que vai dar lucro para a gente. Isso a estatística traz para a gente. Entender isso é muito interessante. Então, o campeonato é a primeira parte da estatística, é entender onde está inserido
e o cenário que você está inserido, o que você precisa apostar. Então vamos lá. Vamos primeiro, a gente vai analisar através da nossa plataforma de estatística, que é todo futebol, toda estatística de qualidade num lugar só, é o slogan do app aqui. Você pode usar ele no seu celular, tanto Android quanto iOS, tá? E você tem ele no computador, que é o que eu mais utilizo, tá? É no computador. E ele tem até bot para você fazer os filtros para você. E também tem um filtro de dados iniciais para você poder ver toda a grade já filtrada para vocês. Isso a gente vai aprender ao longo do nosso, do nosso dos nossos vídeos aqui. Eu prometo entregar isso para vocês de forma sempre gratuita, mostrando para vocês que tem valor no que a gente está propondo aqui para vocês, tá bom? Então, outro recado, Telegram, gente. Entra no grupo do Telegram, lá tem os nossos palpites. Eu vou explicar para vocês. No primeiro mês do nosso grupo, que já completou, a gente teve cento e poucos palpites com 73% de taxa de acerto. Nem é que a taxa de acerto se transforma em green, porque a gente tem que montar duplas para fazer odds boas. E às vezes a gente erra por uma, acaba perdendo a aposta toda. Então, a ideia é a gente analisar agora menos jogos com mais qualidade. A gente primeiro fez um teste estatístico para mostrar para vocês que a gente acerta palpites para caramba. E a gente montar agora os melhores palpites nos melhores bilhetes. Então, é casar dois palpites para fazer uma dupla e ter boa taxa de acerto. Então vai ter muito menos palpites e muito mais qualidade. E eu pretendo que quando tem poucos palpites a gente consiga explicar o porquê daquele palpite. Se você concordar, você faça o seu bilhete igual. Se não, você mude a característica já entendendo. Através dos nossos vídeos aqui, você já vai conseguir ter bastante análise sobre aquilo que vocês estão realizando. Isso é a ideia, é vocês saírem do cenário de copiar dicas de alguém para entender a estatística e fazer o melhor jogo para vocês, os melhores bilhetes. Então, vamos lá. Vamos primeiro começar aqui pela campeonato alemão, Bundesliga. Tá? A Bundesliga tem como característica muitos gols. Tá? A gente está no início do campeonato lá, a gente está com 2 jogos só. Eu gosto de analisar os jogos a partir de sexta rodada, que a gente tem uma análise muito melhor, tanto de estatísticas de times como estatísticas do campeonato. Por quê? Muda muito. Às vezes um machuca, um toma um cartão, muda a tática do time, muda o treinador, tem reforços chegando, enfim. Toda essa infraestrutura a gente só consegue analisar com 6 jogos ou com 5. Se eu botar muito grande o cenário estatístico, eu vou acabar diminuindo a minha sensibilidade, porque às vezes a estatística do clube é muito ruim ou muito boa no passado e está transferindo isso para o presente. Eu quero trabalhar com o presente porque eu jogo no futuro, eu não jogo no passado. Né? Porque quando a gente faz uma pré-live, a gente está jogando no futuro. O jogo ainda não começou, a gente já fez a nossa aposta. Então a gente prefere estar trabalhando com um ambiente sempre mais justo possível. Tá? Então a gente tem aqui a campeonato alemão, que ele tem uma média aqui de 3,11 gols, tá? E a média do campeonato em over a maior média é de 1,5. Então eu sei que transitar por 1,5 nesse campeonato, eu estou trabalhando na média do campeonato. Então eu vou ter odds mais justas ali, não com muito valor, trabalhando ali. Mas se eu trabalhar ali nos 50% de 2,5 no campeonato, eu vou ter umas odds mais altas, mas aí eu tenho que analisar melhor. Isso aí é a nossa especialidade, analisar melhor os jogos. Então a gente vai buscar sim começar a olhar jogos 2,5 over para buscar bons ganhos. E vamos também começar a buscar um under a isso, né? Porque isso também é interessante. Quando a gente começa a buscar jogos com menos gols, também vai pagar odds boas. Então a gente começa a analisar. Lembra do desenhozinho que eu fiz ali, da gente transitar entre os pontos, que é o desvio padrão, por exemplo? Tudo caminha para a média. As odds são criadas nas médias. Então a gente tem que sair das médias para poder ganhar dinheiro. Então, essa é a ideia da aposta esportiva profissional. A gente entender como funciona esse mundo. Então, se eu quiser
acertar muito, eu vou trabalhar na média. Se eu quiser ter bons ganhos, eu vou ter que sair da média. Essa é a característica maior das apostas esportivas. Então, isso a gente já viu que então a Bundesliga é um bom campeonato para apostar em over. Tá? Se eu for para Premier League, que já teve três rodadas na verdade, e ela tem uma média de 2,7 gols e over 1,5 90% das vezes. Então, se eu for buscar odds de 1,5 gols por jogo, eu vou ter que trabalhar na média. Então, as odds estão ajustadas para trabalhar nisso aqui. Se eu for trabalhar na 2,5, eu vou ter muito mais lucros. Então, eu vou buscar o quê? Oportunidades de trabalhar. Como é que eu observo isso claramente, nitidamente, de uma forma muito simples? O melhor ataque do campeonato é do Manchester City. Tá? Ele tem 9 gols em 3 jogos, média de 3 gols por partida. É maior do que a média do campeonato, que é 2,77, e está na média maior do que a over 2,5. Então, é um time para jogar em linha alta de 2,5 para cima. E aí é onde é que a gente ganha dinheiro. É assim que a gente vai buscar, mais ou menos. Isso a gente vai falar mais para frente. Então, primeiro a gente está mostrando o cenário das, das ligas, para a gente entender como buscar sair fora da média do campeonato. Ok? Então vamos para La Liga. La Liga teve 4 jogos, tem uma média de 2,36 gols. Já não é uma média tão grande de gols, mas é uma boa média de gols. E o Barcelona tem 13 gols em 4 jogos. Isso dá uma média mais ou menos de 13 dividido por 4, dá uma média de 3,25, maior do que a média de gol dos campeonatos. Então a gente tem uma característica de buscar 2,5 nos jogos do Barcelona. Também 46%. Então, quanto mais difícil sair 2,5 gols em jogos do campeonato, quanto menor for essa média, mais as odds aumentam, mais a gente tem chance de ganhar dinheiro. Então, a gente tem que observar o time, a liga e com quem ele está jogando. Essa é a construção da odd. Então, se a gente tiver isso na cabeça, a gente sabe quando uma odd está um pouco desajustada, a gente tem oportunidade de trabalhar no desvio padrão, que é nas extremidades dos campeonatos também. Tá? Isso utilizando um time forte com um time fraco, um favorito em casa, ou então um favorito fora de casa, só que com uma característica. Isso a gente vai aprender as estatísticas sobre isso mais para frente, mas esse vídeo aqui eu só quero que vocês entendam isso. O cenário que você está trabalhando para entender aonde é as odds que tem mais valor, ok? Liga de Portugal, nós temos já 4 jogos, o Sport está com 16 gols, média de 4 gols por partida, e a média do campeonato é 2,28. Então, você já consegue entender que o Sport está acima, quase o dobro da média do campeonato, então ele está voando no campeonato, e a gente pode buscar um gol no primeiro tempo. Como a gente vai buscar essa estatística do Sport, a gente também consegue, através dessa plataforma, entender qual é a estatística de o Sporting fazer gols no primeiro tempo contra times menos avaliados, né, menos equilibrados, e aí a gente consegue também pegar odds boas. Então a gente consegue entender que é um campeonato aonde sai poucos gols, mas a gente tem um time que faz muitos gols, a gente consegue também ter boas odds. Então é isso, a ideia é entender o cenário, entender quem se destaca nesse cenário e buscar jogos com esses times que se destacam para buscar melhores condições de ganhar dinheiro. A gente não está trabalhando só no jogo a jogo, a gente está observando os campeonatos como um todo, ok? Então vamos para a Liga Argentina. A Liga Argentina é uma liga que sai muito poucos gols. A gente trabalha mais under, mais contra, menos o campeonato. Então, ó, 2,4. Quando a gente tem um time que faz muitos gols acima disso, a gente tende a fazer bons resultados também. O Vélez, por exemplo, olha só para vocês entenderem: 27 jogos que tem o Vélez com 26 gols. Então ele faz média de menos de um gol por partida. Olha que interessante isso. Olha a diferença do esporte. Olha a diferença do Vélez. Então, olha como é que o campeonato é diferente. Então, a média já é outra, as estatísticas que a gente busca
também são outras. Então, por isso que não dá para a gente observar, por exemplo, campeonato carioca, campeonato Libertadores, que um time brasileiro vai jogar contra um time argentino. A gente tem que entender essas estatísticas de cada grupo para poder fazer uma estatística única para aquele jogo. Então é muito perigoso a gente analisar somente uma partida. A gente tem que analisar o contexto dos times para aquela partida, ok? Então, Campeonato Brasileiro, cadê? Vamos ver aqui se eu separei o Campeonato Brasileiro aqui. Então, a gente vai pegar aqui o Campeonato Brasileiro para a gente poder ver aqui. Tá? Campeonato Brasileiro, a estatística do Campeonato Brasileiro, só para a gente entender como é que a gente está na estatística do Campeonato Brasileiro. Ó, o Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o time é o Botafogo com 43 gols, tá? Em 25 jogos. Então, média de 1,72. A média dos gols do campeonato é de 2,43. Então, a gente observa que o Botafogo ele não supera a média do campeonato. Ele não é muito elástico, ele não é muito aquém, mas ele supera a média de 1,5 gols por partida. Então, a gente vai buscar jogos que o Botafogo tem condições de fazer 2,5 para poder ter um grande ganho. Mas se a gente quiser manter uma taxa de acerto boa e fazer bilhetes interessantes, se a gente quiser fazer bilhetes simples, a gente sempre vai buscar o além. Se a gente quer fazer bilhetes para completar e ter ganhos consistentes, a gente vai buscar os jogos do Botafogo fazendo 1,5 gols. Então, essa é a característica do campeonato. É de 2,43 gols e o Botafogo tem uma média de 1,72 gols por partida do campeonato. Se a gente pegar o Botafogo por jogos fora do campeonato, juntando Sul-Americana, isso tudo, a gente vai ver que o Botafogo ele tem uma média até um pouco superior a isso, tá? Se a gente pegar todos os jogos do Botafogo. Deixa eu achar aqui o Botafogo aqui, ó, Botafogo. A gente olhar a média do Botafogo, no campeonato é 1,72. Mas em todos os jogos do Botafogo, nos últimos jogos do Botafogo, por exemplo, ele tem uma média de 1,60. Tá? E média de gols nos jogos do Botafogo, fazendo e tomando, ele tem 2,40. Então, olha que interessante, ele marca gols em 95% dos jogos. Olha quantas estatísticas interessantes traz a plataforma para a gente de forma que o custo é muito baixo. Então adquira a plataforma. Se vocês conseguiram entender um pouco daquilo que eu expliquei para vocês aqui, quanto importante é o campeonato, estar inserido no campeonato, entender que as odds melhores estão fora da estatística, da mediana do campeonato, deixa o like aqui e faça uma pergunta abaixo, ou então escreva simplesmente, entendi, então essa é a primeira parte que vocês vão começar a ser lucrativo, entender como funciona o campeonato, o time está inserido desse campeonato e buscar os melhores jogos, entendendo como o contexto geral que ele está o time, entendeu? Então, é isso que eu queria passar para vocês de forma muito profissional e estatisticamente mostrando que os campeonatos, eles dão a referência do time, como ele está naquele campeonato. Não é somente os números de pontos. Se você está analisando gols, você tem que analisar a média de gols, não analisar a colocação do time, ok? Forte abraço. Então, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.